Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post para vocês. Nós vamos reagir juntos, então já deixe seu like, se inscreva e ative o sino, galera. Quem está nos acompanhando está confiante aí, não jogou a toalha não. Então, firme e forte, no 32% ali nas quartas de final. A gente vai começar a falar então dos times envolvidos na Copa do Mundo de Clubes, começando pelo Flamengo, que foi o último a chegar. Ontem treinou no Ninho do Urubu e, na sequência, no final da noite, embarcou para os Estados Unidos, chegou agora há pouco. E a gente vai mostrar imagens do embarque, que foi uma tremenda loucura aqui no Rio de Janeiro. Aerocaos, a gente está chamando essa nacional aqui, né? Principalmente no Rio de Janeiro. A torcida está muito presente, fazer festa, né? Para acompanhar o clube nesse momento de despedida, para uma competição. Tá muito em foco no Rio, porque o Rio... Isso que eu ia falar, aqui é muito forte isso. É porque o Rio colocou os 3 últimos finais de Libertadores, né? O Fluminense, o Flamengo, o Botafogo. Mas eu acho que isso no Brasil inteiro. Pô, o pessoal faz lá no Nordeste também, quando o Fortaleza foi para jogos importantes, contra Porra, em São Paulo, a torcida do São Paulo, quando o São Paulo veio aqui para a final da Copa do Brasil, fez... Não colocaria no Rio, não, porque o Rio está mais em foco por causa das 3 finais de Libertadores. Mas todo torcedor dos grandes clubes do Brasil, quando o time está indo para uma grande final, uma grande competição dessa, eles fazem isso. Mas, assim, essa passou um pouco do limite, né? Os torcedores começaram a escalar árvores, escalar ônibus, a polícia teve que agir, aí rolou um gás de pimenta, dispersão, não foi totalmente tranquila. E teve um momento, apesar de toda a festa da torcida do Flamengo, aí nesse momento de embarque da equipe, teve também um momento de protesto da torcida em relação ao Gerson, né? Assim que a notícia sobre a decisão dele de se transferir para o Zenit se confirmou, a torcida, tem até uma imagem que viralizou bastante nas redes sociais, a torcida jogando notas de R$3 com a imagem do Gerson, uma nota que não existe. Mas já está confirmado isso? A transferência dele, a notícia é essa, né? Que ele aceitou a proposta do Zenit. A notícia que veio da onde? Quem que ele aceitou? Ele falou? Ele aceitou? Não sei assim? se ele exatamente se manifestou. Então, tem essa questão de multa ainda, o problema com o Carlos Leite, né? Teria que pagar uma multa por Carlos Leite. Essa questão de traidor. Por quê, cara? O clube está sendo muito bem ressarcido, está sendo pago a multa. Eu penso diferente, mas lógico, eu entendo e respeito o torcedor demais, né? O torcedor que sente, o torcedor que tem apego, né, ao jogador, esse amor, essa paixão. Eu não vejo. Já aconteceu contigo? O do quê? Eu não Já, lembro opa! Mas você foi movimentação de times rivais? Direto não, né? Não. Não, né? Não, mas ele não está indo também. Pô. Não. Mas aqui era mais comum você ouvir esse tipo de coisa sim, quando você vai para um time rival e tal, né? Transferência, sim, então, achei quando um pouco você exagerado sai, mesmo. ou então quando você tem alguma briga, ou, por exemplo, citar o Scarpa no Fluminense, né? Que ele esperou o contrato terminar e sai de graça. O clube não tem nenhum... É um direito dele também, não é obrigado a renovar. Óbvio, é um direito. E aí eu entendo do torcedor falar, poxa, ele fez isso e o Fluminense não ganhou nada, ou o Flamengo não ganhou nada. O Gerson não, os caras estão depositando lá uma quantia enorme. Os caras estão pagando a multa. Pagou a multa, você passa a ter uma discussão apenas entre o clube que está pagando e o jogador. O Gerson disse que sim, aceitou a proposta, deu ok para tudo. Vão discutir detalhes agora dessa transferência. A do Gerson? A do Gerson. A notícia é assim, ó, o Gerson aceitou a proposta do Zenit, agora o clube russo vai aguardar o fim da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes para pagar a multa de 25 milhões de euros, né? Coisa de 158 milhões de reais. Não é baixa a multa, Essa né? notícia da Letícia Marques, né? E é um que jogador que tem o quê? 29 anos? 28. Não, a discussão agora está em torno também de uma multa que o Flamengo argumenta que o Gerson deveria pagar porque haveria a rescisão da parte do Gerson, ou seja, unilateral, quando na verdade é boa essa discussão, se é o Gerson que está rescindindo ou é por força de uma multa que ele aceita, o pagamento está saindo, Flamengo estabeleceu. Se você sair antes do prazo, você paga a multa, acabou o seu compromisso, Não, certo? o clube pagando a multa ao Flamengo, mas teria uma multa em contrato que o Gerson deveria pagar, coisa de, acho que
40 milhões de reais, né, que o Gerson deveria pagar, porque ele estaria rescindindo um contrato de direito de imagem que ele tem com o Flamengo. Então, o Flamengo estaria cobrando do Gerson também uma grana a mais. Mas a gente está entrando também no nível de detalhe que não vai excluir a questão 40 maior. milhões não é detalhe, né, Lino? Não, eu estou falando da discussão, da questão jurídica. Isso não vai impedir 8 depois... milhões de dólares, vamos dizer assim? Se o Zenit vai assumir esse valor? Ué. O jogador vai dispor? Até mais do que 40. Eu acho Então, que essa é a briga, essa discussão. Até a matéria da Letícia explica isso, né? Que é, no caso de rescisão unilateral, sem justa causa, cobrar o direito de imagem, que não faz sentido. Do lado do Gerson... Eu não sei se não faz sentido, mas é uma discussão, é uma questão que está sendo colocada, porque o Roger perguntou, está fechado? Está tudo ok? Aparentemente sim, porque você chega lá, paga a multa. Quando você paga a multa, deposita a multa. O atleta decide se ele quer ir ou não, né? Ou pelo menos quando você coloca a possibilidade de pagar a multa. Pagou a multa, o atleta aceitou, o clube não pode fazer nada. Ele tem o direito de se transferir. O que o Flamengo está discutindo agora são detalhes. Aí é a questão do contrato de direito de imagem. Devem para a gente, então, não mas deve, aí eu acho salário que é uma exposição, que ficará. É uma exposição desnecessária essa questão, né? Porque você coloca o atleta também numa situação desconfortável perante o torcedor. Ele está sendo agora cobrado, xingado, achincalhado por uma coisa que ainda não está certa. Ele tem o direito dele de escolher, ou de querer ir, ou não sei, mas... Concordo com você. Começa a se ventilar um monte de coisa e ainda não está certo, né? E aí ele vai disputar um campeonato super importante pro Flamengo. É um dos jogadores, se não o mais importante do time, é o capitão, é a referência técnica, é o termômetro. E aí ele vai sendo dessa forma aí, pressionado pelo torcedor que está xingando ele de tudo quanto é forma. Eu acho que é pouco inteligente das duas partes. E da parte dele imagino que seja uma proposta financeira tentadora, porque o Gerson tinha renovado recentemente até 2030 com o Flamengo, né? E exatamente o que deu brecha para essa negociação acontecer, porque o Flamengo topou diminuir a multa, aparentemente deu uma sensação de que, olha, eu não vou dar a sua pedida salarial, mas eu vou renovar colocando uma multa muito mais baixa, ou seja, uma multa alcançável, pagável, para que você possa se transferir, caso você receba uma proposta interessante para você, que é exatamente o que aconteceu agora. Mas em termos esportivos, o Gerson sendo um jogador valorizado, que estava sendo chamado frequentemente pelos treinadores de seleção brasileira e continuou sendo chamado pelo Carlo Ancelotti, parece uma movimentação de alguém que deixou, de repente, esse sonho em segundo plano, né? Eu acho que foi uma escolha, assim, são escolhas muito pessoais, né? Porque é um jogador, ele recebe uma proposta salarial. Não, e não é uma crítica, não. É só uma decisão que ele tomou e talvez não esteja... Isso foi mais importante, né, Jé? A informação é que o salário dele vai ser muito mais... Ele vai ganhar muito mais para ir jogar lá. É uma decisão pessoal, eu não posso dizer que, poxa, é injusto, ou que ele não deveria ter feito isso, ou que ele falhou em alguma questão ética, porque ele aceitou uma proposta de um salário muito mais alto. Ele sabe a dor dele, a dor da família, o que ele tem como ambição na vida dele, mas eu entendo que ele abriu mão da seleção brasileira. Ele não vai... Eu posso dizer hoje que dificilmente ele vai estar na Copa do Mundo do ano que vem. Porque ele vai para uma competição que não vai ter visibilidade. A gente viu o que aconteceu com o Luiz Henrique, a gente viu o que aconteceu com o Nino, por exemplo. Ok, nessas duas posições, a seleção brasileira tem uma oferta maior de jogadores do que de meias. É verdade. Mas no último jogo, o Gerson nem estava escalado como titular. Um Brasil que se deu muito bem com 4 atacantes. E é um treinador agora que consegue encontrar maneiras táticas de suportar algumas dificuldades da geração, de convocação. Então, ele fez uma escolha pessoal de direcionamento da carreira dele e nessa escolha, certamente, ele colocou na balança que ele não vai ser chamado mais para a seleção brasileira. Tende a ser dessa maneira. A menos que o Brasil passe por uma dificuldade gigante de criação. E aí se lembre de novo do Gerson, que nos ajudou nesse momento, e ele seja convocado. Eu penso diferente da Jéssica. Eu acho, mesmo ele indo para o Zenit, você deixar de olhar o Gerson seria pouquíssimo inteligente para a seleção brasileira. Você tem até porque o Bento está sendo convocado jogando na Arábia Saudita. Mas o Bento não joga, né? Movimentos. Mas é convocado. Ele também está no banco de reservas. Quem hoje é melhor meia do que o Gerson no futebol brasileiro, ou no futebol brasileiro que eu estou falando dos brasileiros? Ele pode não ser convocado, ok. Mas aí é uma escolha do treinador, que eu acho que é pouco inteligente. O Gerson hoje é uma referência também na seleção brasileira. Nos últimos jogos, ele foi titular da seleção brasileira. Só nesse que não. Não, ele é uma referência. Posso desempatar aqui? Claro.
Você está mais para Não lado? acompanhar, Eu ele vou foi usar para a isso. Rússia, eu não olho mais e nem Não é não convoco. olhar mais. É que o Zenit não vai jogar mais nenhuma competição continental. Europeia. Tudo bem, mas joga lá o campeonato russo. Tem E é uma boa métrica pra... quantos jogadores Pra do medir um futebol jogador? inglês não disputam o campeonato continental? Eu vou Jogam usar a lá no expressão time pequeno da pouco Inglaterra inteligente que o Roger usou. então e você são tá- convocados. A expressão pouco inteligente eu vou usar do Roger. Mas do lado da... Mas vou concordar com a Jéssica muito, sim. A gente falou sobre isso no Redação essa semana ainda, eu e a Jéssica. Eu acho que se eu fosse ele, eu não tomaria essa decisão. Mas é no campo do pessoal mesmo. Você respeita a decisão do cara, ele priorizou a grana que ele vai ganhar, ele botou na conta a idade que ele tem, a projeção de carreira que ele tem, ok. As escolhas de vida cada um faz. Agora, eu acho que também acho que ele está abrindo mão de ir à Copa, também acho que a seleção brasileira não vai sustentar o Gerson por tanto tempo, acho que ele não vai manter o nível que a gente... Já seria muito difícil no futebol brasileiro ele manter o nível de jogo que está propondo o Ancelotti agora, com aquela pegada, aquela velocidade. O Gerson nem encaixa tanto naquele ritmo de jogo. Ainda assim, acho que ele contribuiria de uma outra forma, mas saindo do Brasil para ir para a Rússia, para jogar pouco como ele vai jogar e para não jogar contra grandes equipes europeias, Mas, olha, acho que ele está fazendo uma escolha de carreira aceitável, respeito à escolha, mas eu não faria isso. No mínimo está correndo risco, vai. Então, Não. mas olha só, joga-se muito no Brasil, reclama que não tem intensidade porque joga-se muito, né? Quantos jogos o Flamengo faz? E o Gerson é dos Mais jogos, jogadores sim. que mais jogam, que mais vezes entra em campo. Então o Gerson deve fazer o quê? 70 jogos numa temporada? Ele vai para a Rússia, Roger. Não, eu sei, eu só estou Ele falando vai aqui. para um país em guerra, Minha ele vai para uma situação completamente fora. A escolha de vida dele eu respeito, cada um Ok, faz o que ok, quer com a própria eu vida. posso concordar com vocês, é que ele pode, vamos dizer assim, diminuir a possibilidade dele de ir numa Copa do Mundo. Mas a Jéssica, quando fala assim, ele já fala que ele não vai para a Copa do Mundo, não vai ser mais convocado. Dificilmente. Eu acho que que não. Eu acho que ele indo para o Zenit, ele continua sendo convocado. E aí, o que ele vai colocar de entrega dentro dos treinamentos e nos jogos da seleção brasileira é que vai dizer se ele vai à Copa do Mundo ou não. Eu não acho que a intensidade dele vai cair, pelo contrário. Eu acho que ele vai estar num centro, num dos grandes times, time que é muito campeão lá. Vai ter menos enfrentamento contra times de outro país, ok. Mas ele vai jogar menos jogos. Então isso dá a condição dele ter mais intensidade nos jogos que ele jogar, né? Na quantidade de jogos que ele jogar. O que tira a intensidade do futebol brasileiro é a sequência de jogos, é a quantidade de jogos. Você iria? Nesse momento, se fosse o Gerson? Me mostra os 2 contratos que eu te digo. Então. Te Pois digo é. na hora, não precisa muito tempo para resolver, não. Mas assim, o fato é que o Gerson foi vaiado ontem, impressionado no melhor momento da carreira dele pelo Flamengo. Achei exagerada a torcida Diante do de uma Flamengo. competição bem importante. E é uma negociação que ainda não se concretizou. Então, esse é o ponto. Porque aí eu acho um pouco inteligente também da torcida. Vai ao jogador provavelmente mais importante do Flamengo numa competição muito importante, sem saber o que vai acontecer. Mas Eu tenho- torcedor. Sim, óbvio. Olha, Pode tudo, torcida pode tudo. eu tenho a informação que o Flamengo não recebeu nenhum contato formal do Zenit para pagamento de multa nessa janela. Aí, ó. Então, eu estava aqui, vocês estavam debatendo, eu estava assim, É uma e informação. realmente, a informação Por que enquanto vem... ainda não. De quem, da então, onde? E declaração, não vi ninguém declarar então, nada. tem a informação que parte do staff do Gerson, dizendo que está tudo certo, mas o Flamengo em si está... Onde está isso? Né? Ainda tem Porque uma hoje em dia questão a gente para está ser tudo resolvida. nessa velocidade de informação, né? Tanta gente em rede social, tanta gente em site, não sei o quê, que todo mundo parece que quer dar a primeira informação. Tem que ter E calma aí, nessa se não hora. errar né? lá atrás, nego nem lembra. Porque a Mas gente tá se falando- acertar, falava, foi eu que botei lá. Porque a Você gente está jogou falando pro alto. um jogador e foi. muito grande, um jogador que é um ídolo da torcida, tem que ter um cuidado maior, porque se essa informação... É sério. É sério. A Siri brotou do nada aí, hein? Ela veio dar Eu informação. tenho medo disso. Tenho um Mas pouco eu de acho medo. assim, o Flamengo não recebeu nenhum contato formal do Zenit para pagamento dessa multa. Recebeu um contato há um tempão atrás para averiguar a situação e o Flamengo disse que não ia vendê-lo. A E renovou o negociação contrato. renovou o contrato do Gerson por um salário que é compatível aos principais nomes do elenco. Essa é a situação do Gerson hoje no Flamengo. Então, por enquanto,
Não tem o clube não tem nada sobre o clube de ter tido alguma negociação, dessa negociação está em andamento. E ainda Você está tem falando essa do mesmo questão- passarinho que eu aqui, inclusive. E essa questão que o Lino ainda trouxe, né? Que pode ter algum gatilho no contrato de um valor a mais que o Gerson tem que dar Então, a gente vai... com certeza, até o final do programa, a gente vai trazer mais alguma informação aí do Gerson, mas a gente está debatendo, será que ele fez certo? Será que ele vai continuar Hoje ele é jogador do sendo Flamengo, chamado? né? Importante a gente dizer, hoje ele é jogador do Flamengo. Vai Hoje para a não, Copa pelo do menos até o Mundo. final do E da do seleção Copa do brasileira, Mundo. né? É. Hoje ele é jogador do Flamengo e da seleção brasileira. E a gente está debatendo aqui, se ele de fato se transferiu para o Zenit, a consequência disso na vida dele em relação à convocação para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas o que será que Carlo Ancelotti pensa sobre isso? Porque ele foi perguntado na coletiva e daquele jeitão italianão, poker face dele. Essas informações, né? O Gerson já aceitou. O quê? Como? Então, já aceitou, já está tudo assinado. Aí o Flamengo não recebeu nada, né? Então, vamos deixar claro assim, tem uma apuração do GE. O que pode ter acontecido? Que confirma essa negociação. O Zenit deve ter apresentado uma proposta para o Gerson. Olha só, isso aqui tá bom para você? Tá. Não tá. Você quer? Tá bom, mexemos. E agora? Tá, é assim que eu quero. Se vocês conseguirem se reunir com o Flamengo e chegar a um acordo com o Flamengo, Aí vocês se resolvam aí. com vocês tá tudo bem, tá tudo certo. Pode ter acontecido isso, mas Zenit com o Flamengo ainda não tem nada, então tem que esperar, cara. Não dá pra ficar, tá tudo De certo. toda forma, a manifestação da torcida do Flamengo, no melhor momento da carreira dele, é, no mínimo, exagerada e precipitada. E principalmente com a Rússia, né? A gente tem um exemplo agora. O Botafogo comprou, anunciou, falou que ia chegar em tal data, Wendel. que ia não sei o quê, 2 meses depois, então veja bem, não vai ser assim, não queremos mais, ou os caras não querem mais vender e ficou Não foi por isso. na água. Não, é porque o John Textor, como cidadão americano, ele não pode usar a grana dele para negociar com russos. Aí negócio. Mas ficou, não saiu, né? Mas a coisa estava encaminhada. Mas teria dado certo, né? Não é essa a questão. Cara, isso está dentro do Flamengo, isso está na mesa da direção do Flamengo de alguma forma, porque se o Zenit não levou diretamente, o pai do Gerson levou. O tal do staff do Gerson Esse é o levou. ponto. O Gerson levou isso até o Flamengo. Isso é um problema real, isso não foi inventado por nenhum de nós. Esse é o ponto. Isso aí não é delírio da imprensa brasileira que está colocando nesse momento uma negociação que não existe, não. Isso foi levado até a mesa do Flamengo, o Gerson negociou, o staff do Gerson, o pai dele, com o Flamengo em torno disso, e isso está posto. Isso posto merece a nossa discussão. Eu acho uma estupidez ele sair nesse momento de carreira agora. Ele joga no maior clube do Brasil, ele tem um salário muito bom e a diferença, pelo que se sabe, pode ser até o dobro, mas é um tal de dobro de 2 para 4 milhões, que ele, com certeza, mais à frente na carreira dele, pode até recuperar. Mas não vou discutir grana, ok? Grana a gente não discute. Eu não estou discutindo grana. Eu estou discutindo Lino, você fala momento de estupidez, carreira, é que você não cara. vê o contrato. Quando vê o contrato, quando pinga na tua mas frente... é que você está só pensando em dinheiro. Cara, eu vou para a Copa, eu tenho a camisa ele da pode ir pra seleção Copa. brasileira, Ele eu pode sou ir pra titular, eu jogo no Flamengo. Cara, é muito. Eu não sei qual é o dinheiro a mais que ele pode ganhar que vai mexer com isso, cara, com todos esses sonhos que qualquer um tem. O Gerson é um jogador de 28 Quando bater anos. contrato assim na frente do Lino, aí ele... É que eu não sei lidar com esse dinheiro aí, cara. A gente não está Essa é acostumado uma com isso, grana não que tem nem não- roupa para falar é. dessas quantias de Não tem dinheiro aí. cultura. Mas, o fato é, o Gerson é um jogador de 28 anos e já foi manchete de alguns momentos de negociações altas, né? Então, o próprio Flamengo fez um investimento alto para trazê-lo de volta e agora vai ganhar uma margem em cima, mesmo diminuindo a multa. Então, olha o histórico de movimentações do Gerson, né? Ele é vendido para Roma por 18,5 milhões de euros. Depois, cai um pouquinho ali, 13 milhões de euros, quando ele retorna para o Flamengo. Aí ele vai para o Olympique por 20,5 milhões. Do Olympique, de volta para o Flamengo, mais baratinho, 15. E agora, Flamengo Zenit, 25 milhões. O que dá para falar aí, ganha um a capilé única... Ganha. É isso que você está falando? O quê? Que o Fluminense vai ganhar um capilézinho também? Ganha. Também vai. Todas essas Grupo vendas formador aí, também o vai. Fluminense ganhou Mas era só um ponto capilézinho. assim, que ele... A única certeza, difícil, né? a única certeza é que ele faz os clubes brasileiros ganhar dinheiro. Ah, e os faz. europeus perderem. vai. Essa é a única certeza. Vai. Está no melhor momento da carreira dele, então aí um valor
considerável, né? Então o Flamengo recupera aí. Se der tudo certo, porque pelo jeito deu tudo certo, né? O Flamengo pode não saber disso ainda, mas provavelmente já tem um acordo, ele já disse sim, né? Que é como traz a reportagem do GE. Aí, bom, as consequências aí, eu concordo com o Roger nesse ponto, né? Não estou com o contrato na mão para falar. O que o Flamengo se defende também em relação a isso é que, na hora da negociação, falava-se muito que o salário do Gerson era abaixo, né, das principais estrelas e que, nesse momento de renovação, isso foi equiparado. Que é um pouco diferente do discurso que vem de lá, né? Que é, olha, foi melhorado, mas a multa diminuiu porque não se chegou no valor que se queria, né? Então tem essa... Então, tem que ver também o desgaste com diretoria, de como isso tudo é colocado na balança. Renovação, você lembra do Bruno Henrique? A renovação, como foi difícil a do Bruno Henrique para chegar a prazo, para chegar a dinheiro. Porque tinha o Palmeiras na jogada também. O Palmeiras inflacionou total, tinha oferecido 4 anos pro Bruno Henrique, e aí o Flamengo, tá bom, vai, te dou 3, e o Palmeiras só ficou rindo. Ah, tá vendo, te peguei. E teve um desgaste entre o pai do Gerson com a... Agora eu não lembro se foi na época do Landim ou se foi agora com o BAP, essa renovação dele. Desgaste com o pai do Gerson tem a tempo. Então. Então também tem isso, tem né? Muito disso também. Essa questão de é uma negociação relacionamento, né? Que está acontecendo entre o Zenit e o staff do Gerson, né? E o Flamengo está de lado esperando ver o que vai acontecer. Exatamente. Isso é uma coisa o staff do Gerson e o Zenit estão entendendo que não há nada chegando, a negociar. Que não tem nada a negociar com o Flamengo, porque só tem que chegar com esse dinheiro, com esse cheque, depositar à vista e sair. O fato é, Ju, mas você trouxe um detalhe aí diferente. O Flamengo entende que pode ter uma multa que o Gerson tem que pagar como pessoa física. Por rescisão unilateral, mas aí é uma discussão boa. Mas eu acho bizarro isso, eu nunca vi. O Ju, pagar isso multa, aí, se tiver, vai ser discutido na FIFA depois. O fato é que o Flamengo não contava, né, com a saída do Gerson, se ela de fato acontecer. Certamente o Flamengo estava desenhando uma sequência de temporada de Gerson e Jorginho jogando juntos. E agora... O que você está fazendo nesse Dia dos Namorados? Manda pra gente. Vem aí, Casagrande, festa bonita que fez a torcida do Flamengo para embarcar para o Mundial, o time do Flamengo, hein, Veni? Boa tarde para você. Pois é, uma festa muito bonita, como de praxe, a torcida do Flamengo sempre fazendo esse Aeroflá que é importante. Eu gosto de mencionar e valorizar esse tipo de evento porque é quando os torcedores que não têm acesso ao Maracanã atualmente por conta do valor alto do ingresso conseguem de alguma forma fazer parte da história do Flamengo. Eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos o torcedor vai lembrar, eu estava lá nesse Aeroflá, no Aeroflá antes do embarque do Flamengo para um Mundial de Clubes, que é uma competição extremamente importante. Então é uma festa para a gente valorizar, infelizmente acaba tendo um certo problema ali, que a gente pôde ver um bom VT do Flavinho Vinick, mas fora isso fica o lado positivo essa festa. Eu tenho certeza, por exemplo, o Jorginho, que nem sequer entrou em campo ainda com a camisa do Flamengo, já teve a oportunidade de assistir a um Aeroflá de perto, em loco. Então, esse tipo de situação, se o jogador ele não fica comovido, se ele não fica arrepiado, ele não tem coração. Porque eu fico arrepiado vendo pela televisão, imagino o jogador vendo aquilo ali ao vivo, no ônibus. Ele olha para o teto do ônibus, tem uma mão saindo. O torcedor literalmente bota uma mão dentro do ônibus, de alguma forma tentando encostar no jogador e passar uma energia positiva. Então, é uma festa linda, maravilhosa. Parabéns aos rubro-negros que fizeram esse evento ontem novamente. E repito, não tem como o jogador ele não ficar arrepiado, ficar comovido com esse tipo de evento. Já a gente vai mostrar essa confusão toda com o Gerson. Deixa eu falar uma coisa aqui. Agora que eu tô olhando pra você, eu tô lembrando. E eu já peguei qual é o teu macete. E eu já sei que também na minha casa foi a mesma coisa. Agora que eu tô pensando. Ontem à noite me convidaram pra jantar, pra Dia dos Namorados. Aí falaram, é pra não pegar fila e tal, meu marido. Aí eu fui jantar com ele. Jantaram? Jantamos, pra comemorar. Okay. Só que o Dia dos Namorados é hoje, né? Exato. Você fez isso também? Eu fiz isso também. Pra evitar fila? Pra evitar fila, pra evitar fila, tumulto. Ou quem que joga hoje? O gigante. Ah, bom. O gigante. Agora que eu tô olhando pra você, Só que no meu eu caso... tô pensando aqui, peraí, eu fui feita de boba. Eu acho que você foi feita de bobo. No meu caso, a minha namorada, a Luana, é vascaína. Então a gente pode sofrer e pode ser feliz junto. Que assim se faz o namoro. Já vamos falar do Até Vasco que 9 meses joga é só hoje. amor. O Vasco vem pra testar o amor das pessoas. Exato.